Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante aqui do nosso quadro, que na verdade já não é bem um quadro, mas virou um quadro, né? Que é dos quadrinhos para a TV, né? Quando nós temos uma adaptação nova saindo, a gente traz aqui a origem desse novo personagem. Então, dia 20 de outubro vai sair o filme do Adão Negro, né, estrelado pelo Dwayne Johnson, nosso queridíssimo, carismático The Rock. Então eu tinha que trazer aqui para vocês um pouquinho da origem do personagem que ele vai interpretar, que provavelmente muitos de vocês não conhecem ainda e já deve ter feito alguma relação aí com o Shazam. Então eu estou aqui para explicar essa história bem complexa, essa cronologia bem maluca, bem embaralhada que o Adão Negro tem. Eu vou tentar aqui, trazer tudo mastigadinho para que você possa entender melhor. Mas desde já eu já peço a você, né, o vídeo nem começou ainda, mas eu peço a você que já deixa seu like se você gostou da proposta, se você gosta do que nós já fazemos por aqui. Deixe então o seu like, já se inscreve no canal também, ativa o sininho para receber as notificações, para você não perder nada por aqui, tá bom? Então, dito isso, vamos lá começar a falar sobre esse personagem tão importante para a mitologia do Shazam. Pois é, o Adão Negro, ele foi criado em 1945 pelos mesmos criadores do Shazam, né? O que é justamente o Otto Biner e o seu desenhista, né, que é o C.C. Beck. Os dois criaram esse personagem que realmente seria o antagonista do Shazam, que na época era chamado de Capitão Marvel. Então, esse personagem basicamente tinha também os poderes foram dados a ele pelo Mago Shazam. Só que a diferença do Shazam, né, do Capitão Marvel, que tinha recebido os poderes dos deuses gregos, né? Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Nós temos aqui os deuses do acróstico, né? Do acrônimo, não sei exatamente qual é o nome certo. Shazam, do acrônimo, acho que é acrônimo. Desse acrônimo nós temos, em vez de ser os deuses gregos, nós temos os deuses egípcios, né? Que é o deus Shu, o deus Horus, o deus Amon, o deus Zutui, o deus Atum e o deus Mehen, tá? Então, a partir dos poderes desses deuses, ele recebe o mix desses poderes faz com que o Adão Negro se torne, né, o Tet Adam se torne o Adão Negro, né? Ele se torne ali um ser super poderoso. Até o momento, a história de origem dele era basicamente isso, né? Era basicamente um personagem que foi feito para antagonizar o mortal mais poderoso da Terra até o momento. E a sua origem seria essa, né? Ele teria recebido esses poderes, mas o que acontece, né? O Billy Batson, ele tem o coração puro, né? Ele é o campeão de verdade. Mas o Tet Adam, ele não mantém o seu coração puro. Então, o que é que acontece? O Mago Shazam o leva, né? O distancia, o tira da Terra, né? Leva para outras... o deixa nas estrelas, digamos assim. E depois ele retorna para os tempos atuais daquele período, né? Que era 1945. E aí ele vai ser realmente o rival ali do nosso querido Capitão Marvel. Mas o que é que acontece? Anos depois, né, lá por volta de 1953, nós vamos ter os primeiros embates, né, as primeiras tretas entre a Fawcett Comics, que é a editora que criou o Capitão Marvel, e a DC Comics, né, que estava ali na batalha judicial dizendo que o Capitão Marvel era uma cópia deslavada do Superman. E aí foram brigas e várias tretas e que passaram muito tempo e acabou que a Fawcett foi proibida de publicar essas histórias do Capitão Marvel. Mas nos anos 70, o que é que acontece? Nós temos a volta, né, desses personagens porque a Fawcett acaba dando, digamos assim, né, eles acabam depois de um certo período, a DC agora está
podendo utilizar desses personagens. Então, eles fazem uso deles e começa uma nova história, né? Novamente ali do Capitão Marvel e do seu antagonista, né? O Teth Adam. Só que aqui nós vamos ter uma mudança na origem, né? Anos 70, já tem se passado um tempo, então eles mudam a origem do personagem. Ao invés dele ser corrompido e levado depois, o Mago Shazam o expulsar da Terra, né? Levá-lo para o cosmos, o que é que acontece aqui? Aqui, nessa nova origem, ele vai ser um personagem que vai ser achado pelo Dr. Sivana, que já apareceu, inclusive, né, no filme do Shazam. Ele vai ser um experimento desse doutor, né, desse cientista. E ele vai conseguir, o Dr. Sivana vai dar um jeito de ressuscitar esse personagem, né? Ele ressuscita e se torna novamente o Adão Negro. Mas, novamente, o que é que acontece? Passa-se um tempo e em 1986 acontece a maior de todas as crises, né? Crise nas Infinitas Terras. E o que acontece? Mais um novo reboot, mais uma nova história para o nosso querido Teth Adam. E aí ele já vai ter outra roupagem. Chegando nos anos 90, especificamente 1991, nós temos novamente uma nova roupagem para o personagem, né? O que é que vai acontecer com ele? Basicamente, ele começa a enlouquecer, né? Por ter esse poder todo dado pelo Mago Shazam, como tinha acontecido nas histórias de origem anteriores. Ele enlouquece e quando ele enlouquece, o Mago Shazam coloca todos os seus poderes dentro de um escaravelho. Coloca os poderes do Teth Adam nesse escaravelho. Então, quando isso acontece, quando ele retira os poderes do Teth Adam, ele começa a envelhecer e depois ele acaba morrendo. Mas o que acontece? Nos dias atuais, ele vai aparecer como Tel Adam, que nós tínhamos falado antes, né? Ele se reencarna novamente em Tel Adam e ele vai participar de uma escavação arqueológica junto com os pais biológicos. Olha que interessante. Os pais biológicos do Billy Batson, né? Eles estão lá nessa expedição no Vale dos Reis, no Egito, e vai acontecer algumas coisas que ele acaba, né, o Tel Adam, ele acaba matando os pais do Billy Batson. E tudo isso é registrado, né, é dito nesse quadrinho aqui, que eu comprei, inclusive, num sebo virtual maravilhoso, que é o Nerd Histórico. Diego é maravilhoso, uma pessoa incrível. E que me vendeu isso aqui, né? Na verdade, eu tenho essa revista e eu tenho todas as outras, se eu não me falha a memória, 12 revistas, 12 edições da Editora Abril, que foi dessa mesma fase, do Jerry Ordway, que é muito boa, inclusive. Então, aqui mostra essa história do Adão Negro, né? Ele se tornando novamente esse personagem. Vai ter o Escaravelho serve meio como um morfador dos Power Rangers, né? Digamos assim. É o canalizador inicial do poder do Adão Negro, mas depois esse poder ele acaba sendo deixado de lado, ele consegue se transformar normalmente, automaticamente. E é interessante porque é aqui que a gente vai começar a entender um pouco mais do personagem, é aqui que ele fica mais complexo, é aqui que a gente vê um pouco da dualidade, enquanto o Teth Adam ele tem algumas boas intenções. O Tel Adam, ele é o lado mais sombrio do personagem e ele vai ficar nessa dualidade. É muito interessante, inclusive porque ele vai fazer parte da Sociedade da Justiça, né, do Geoff Johns, que inclusive já está aí nas bancas, né, já está no site da Panini. Eles estão publicando agora em formato de ônibus, então é bem interessante, é uma fase bem que eu quero muito ler, né, estar mais a par. E é interessante porque é ali que vai fazer todo esse desenvolvimento do personagem. E a gente vai ter essa transformação dele. É muito interessante. Inclusive, aqui também começou a ter mais complexidade a história dele, porque exatamente em 1991, a DC Comics consegue ter todos os direitos, né, do Capitão Marvel, que agora, né, e nesse momento também o Adão Negro ia se chamar Adão Negro, né? Que até o momento nós estávamos chamando, inclusive, de Teth Adam, né? Que é o seu nome egípcio. E outra coisa interessante também que vai acontecer nessa época. O
que vai acontecer é que a gente vai começar a ver a transformação de vilão para anti-herói, é isso mesmo. Ao momento que ele vai, no início dos anos 2000, que vai ter também essa questão da Sociedade da Justiça, que ele vai participar. Depois de um certo tempo, ele vai se distanciar da sociedade, ele e o Esmaga-Átomo, que também vai aparecer no filme. Eles se separam, né? Eles saem da equipe porque eles realmente não estão gostando muito do que a velha guarda pensa, né? Eles têm um método diferente. O Adão Negro, ele realmente é a definição do o fim justifica os meios, sabe? Ele é aquela pessoa que quer fazer o bem, só que da sua maneira, né? E a maneira dele nem sempre é boa, sempre é violenta, sempre é de uma forma muito sangrenta e que realmente faz a pessoa analisar se aquilo realmente está sendo o certo a se fazer. É interessante, o personagem realmente é bem complexo e muito interessante de se entender, de ler a sua história. Vale muito a pena você estar inteirado aí de tudo isso. Então, até os anos 2000 nós temos essa criação, inclusive também no iniciozinho dos anos 2000, nós vamos ter a criação da sua cidade fictícia, que é Kahndaq. E é daí também que nós vamos ter o início de uma fase muito importante, que é justamente a fase que, na minha opinião, vai ser a fase mais adaptada para o filme. Então é muito interessante, a gente precisa conhecer um pouco dessa fase. E aí talvez você pergunte, mas que fase é essa, Stephanie? Gente, é essa fase aqui, ó, a fase de 2011, né, dos Novos 52, escrita também pelo Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank. Para quem já me conhece sabe que eu gosto muito dessa dupla criativa, né? Muito interessante. Eu tenho um carinho muito grande, inclusive, por esse quadrinho. Qualquer dia desse, depois, em outro vídeo, eu conto a história, né? Na verdade, não só por esse, mas outros. Mas esse aqui eu tenho um carinho especial. Enfim, depois eu conto essa história. E por que essa fase é importante? Porque provavelmente vai ser a fase que vai ser mais adaptada para o cinema, né? Aqui nós vamos ter os novos ares do Adão Negro, né? Nós vamos ter uma personalidade diferente. Aqui também nós vamos nós já vamos ser inseridos a Kahndaq, né? A sua cidade natal. E o que acontece na sua história de origem mais recente? Vamos lá. Nessa história de origem nós temos o Adão Negro, né? Ele e seu sobrinho Aman. Eles são escravos, né, de Kahndaq. Eles são prisioneiros de realmente pessoas muito poderosas, tiranos. E em um determinado momento o mago Shazam os salva e concede a Aman, o sobrinho do Adão Negro, os poderes, né, de realmente para ele ser o campeão. Só que movido pela vingança, né, como o Adão Negro, ele quer se vingar das pessoas que o fizeram mal, ele acaba roubando esse poder que foi dado para o seu sobrinho, e quando ele vai roubar o poder, ele acaba matando o sobrinho. E com isso, né, nós vemos realmente o nascimento do Adão Negro que nós conhecemos hoje. É bem interessante porque ele vai acabar com todos os tiranos da sua terra e, por ironia do destino e por também hipocrisia da coisa, ele vai se tornar o novo tirano, né? Ele vai ser a nova pessoa que vai governar Kahndaq com punhos de ferro, né? A pessoa que, assim, para a sua população, ele é visto meio como um herói, como uma pessoa importante, como uma pessoa que ajudou o povo. Mas para os territórios circunvizinhos e para os invasores, ele consegue ser extremamente cruel. Ele realmente é um tirano e que realmente ele governa com mãos de ferro. E todas as nações vizinhas possuem medo, né, de Kahndaq. E realmente ele, nesse período aqui de 2011, né, dos 952, a gente percebe que as histórias do Adão Negro começam a ter uma complexidade maior, começam a falar mais de geopolítica, algo que eu acho muito interessante. E mostra pra gente, né, uma sociedade, né, uma civilização muçulmana que vai contra todas essas
todas as diretrizes base, digamos assim, das Nações Unidas, né? E a gente vai ver esse embate, então é muito interessante. Eu acho que é uma fase muito bacana, é uma fase super fluida, rápida e dinâmica de se ler, então se você achar por aí, vale a pena você ler, tá? Você conferir, é muito bom. E é isso, gente, basicamente é isso, a história do Adão Negro é um pouco longa, um pouco confusa em alguns momentos, talvez é um personagem que traz uma carga de vingança muito grande, né, de rancor, de ódio, né, no coração. É um personagem realmente antagonista ao nosso herói Billy Batson, né, uma criança que é vivaz, que divide o seu poder com a sua família, né, que compartilha esse poder, que é uma criança que tem coragem, né, ele tem realmente todas as características do campeão, né, do mortal mais poderoso da Terra. Então é um antagonista digno para o Shazam. Pena que o Shazam dos filmes, ele não é páreo para, né, o nosso The Rock, né? Aquele homem é um monstro, né, minha gente? Uma pedra, realmente. E talvez você esteja se perguntando aí, certo, Stephanie? Você falou da origem aí, das origens, quem criou, quais origens tiveram, beleza, mas e o filme? O que é que você acha do filme? O que é que você acha que vai ter no filme? Pois é, no filme nós vamos ter, na minha opinião, um pouco da junção das 3 últimas fases, que é a fase dos anos 90, algo relacionado ao Dr. Sivana, a experimentos com o corpo, afinal de contas a gente viu isso no trailer, né? Então acho que vai ter um pouco disso dos anos 90. Vamos ter um pouco dos anos 2000, que é justamente a aparição aí da Sociedade da Justiça, que eu acho isso maravilhoso. E vamos ter aí personagens e principalmente atores muito renomados, né? Feito Pierce Brosnan, né? Eu não lembro direito o nome dele. O crush agora das adolescentes, né? O Noah Centineo. E enfim, né? Vamos ter o The Rock, obviamente, que vai trazer todo o seu carisma. E realmente vamos ter um pouco da junção dos anos 2000, dos anos 90 com o início dos anos 2000. E, obviamente, um mix total dos anos, né, agora dos 952. Então, vai ser um mix, pra mim, eu acho que vai ser um mix dessas 3 fases e que eu acho que vai dar muito certo se for realmente algo épico, como a gente tá vendo nos trailers, se for algo que nos traga um pouco disso também, dessa reflexão, dessa questão geopolítica, eu acho que vai dar super certo e vai trazer realmente um ar novo para DC, assim como o The Rock vem insistindo, né, insistentemente falando nas suas redes sociais. Eu espero muito que realmente a DC faça um bom trabalho com esse filme. Então é isso, gente, eu já falei demais hoje. Espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, deixa um raiozinho nos comentários, tá? Quando você for fazer um comentário, deixa um raio para eu saber que você assistiu até o final. Deixa o seu like novamente aí, por favor, se você não deixou, já deixa o like. Se inscreve no canal para você não perder nada por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!